E eu já começo esse programa de hoje falando que deu orgulho ver o Palmeiras jogando a sua estreia de ontem no Super Mundial de Clubes. Deu orgulho ver um clube brasileiro pressionando, massacrando um clube europeu como o Palmeiras fez ontem contra o Porto. A verdade é a seguinte: o Palmeiras, ele apequenou o Porto ontem. Ele transformou o Porto em time pequeno. O Porto se retrancou, o Porto fez cera, o Porto segurou o resultado de tudo que é jeito. O Porto, que é um gigante europeu, ficou aliviado de ter saído de campo com um empate contra o Palmeiras. Então, de verdade mesmo, deu orgulho ver o Palmeiras mostrando que os times brasileiros hoje estão à altura dos times europeus. Eles não estão à altura dos gigantes europeus, daquelas superpotências europeias, porque aí nem dá para estar à altura. Por quê? Porque os caras gastam uma fortuna, gente. Não dá para os clubes brasileiros estarem no nível do Paris Saint-Germain, que é de dono do Catar, é do governo do Catar. Não dá para os times brasileiros estarem à altura do Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não dá para estar à altura do Manchester City, que é da família real dos Emirados Árabes. Agora, com os clubes europeus grandes, mas não aqueles gigantes, porque o Porto é um time grande de Portugal, é bicampeão de Champions, é bicampeão mundial. Então, o Palmeiras mostrou que os times brasileiros podem fazer frente contra muitos dos clubes europeus. E provou ontem o que eu disse aqui, que Palmeiras e Flamengo, hoje, na minha opinião, brigam pelo título português como favoritos, tá? Para mim, Palmeiras e Flamengo estão à frente do Porto, estão à frente do Sporting e talvez estejam à frente do Benfica. Então, foi muito bom ver aquele jogo ontem, porque de verdade, para mim foi um crime o Palmeiras não sair com a vitória. O Palmeiras mereceu muito vencer esse jogo. Palmeiras teve uma chance que foram 3 de uma vez só. Foi uma com o Estevão, uma com o Richard Rios e a outra eu não lembro também quem perdeu ali. Foram 3 chances seguidas no mesmo lance. Palmeiras teve várias chances claras de gol. O Palmeiras, se eu não me engano, eu vou até abrir a pauta aqui, que o Kaique me mandou, teve 17 finalizações, gente. 17 finalizações. Pressionou. E eu digo, fez o Porto se comportar como time pequeno. Ficou fazendo cera, ficou valorizando cobrança de tiro de meta. O Porto estava rezando para acabar o jogo contra o time brasileiro. E aí, depois do jogo, eu tenho que ver o presidente do Porto, o Vilas Boas, dizendo que teve, arrumando desculpinha, né? Que teve jogador que nem queria viajar, porque tinha que descansar, porque estava de férias. Só faltava o Porto, que não ganhou nada na temporada, o Porto, que não foi campeão português, não ficou nem em segundo lugar no campeonato português, querer tirar onda dizendo que não quer disputar o Super Mundial. Pelo amor de Deus, se eu escutasse isso do Paris Saint-Germain, que foi o campeão da Champions, se eu escutasse isso do Real Madrid, que ganha tudo o tempo todo, eu já ia achar uma babaquice. Imagina do presidente do Porto, que não ganhou nada nessa temporada. Então, tem que respeitar mais os times brasileiros e o Palmeiras se fez ser respeitado. O Palmeiras e sua torcida, porque tem que elogiar também. A torcida do Palmeiras primeiro tomou a Times Square, lá em Nova York. E ontem, em Nova Jersey, tomou o estádio, gritou muito mais que a torcida do Porto. Ou seja, o Palmeiras sai, na minha opinião, muito por cima dessa estreia. E que pena que não venceu, porque mereceu muito. Na minha opinião, merecia ter vencido até por mais de 1 gol de diferença. Um 2-0 para o Palmeiras estava lindo. Ô, Vamp, que estreia do Palmeiras, hein, irmão? Meu Deus do céu.
jogou muito o Palmeiras contra o Porto, agora o presidente do Porto quer ficar dando desculpinha. Não tem desculpa. Foi massacrado e se apequenou diante do gigante sul-americano Palmeiras, Vamp. Que atuação do Palmeiras, para mim, foi muita sacanagem o Palmeiras não sair com uma vitória, Vamp. Bom, boa tarde, Tico, Flávio, Bruno, boa tarde a todos, né? De fato, foi um bom jogo, sim. O 0x0 não fala, poderia ter sido um 3x2, um 2x2, um 2x1, pelas chances criadas, né? Teve uma sequência ali de chances que o Palmeiras criou, né? Com o Vitor Roque e o Richard Rio se atrapalhou, sobrou pro Maurício, o Maurício finalizou, depois sobrou pro Richard Rio de novo, o cara tirou, o zagueiro tirou em cima da linha, teve chance também, o Porto teve, principalmente bola parada, vários cabeceios da área, 2 defesas muito boas do Everton, quase um gol contra no primeiro tempo, depois outra chapada do meia do Porto. Quer dizer, foi um jogo bom assim, comparando, se você pega assim um Porto que não viveu uma temporada boa no ano da Europa, terminando em terceiro no Campeonato Português. Normalmente ele disputa ali tete a tete com Benfica e Sport, com muitos pontos atrás, né? Foi até goleado para os seus rivais, saiu nas competições europeias muito cedo, e o Palmeiras aí que tá na temporada, né? Hoje está em 4º no Campeonato Brasileiro, porque viajou, tem uma partida a menos, classificado na Libertadores com a melhor campanha, passou na Copa do Brasil, um Palmeiras que investiu muito, até mais do que o Porto na temporada, na janela. Foi um belo jogo, mas assim, venda, porque parece que não. Eu falava aqui que o Al-Ahly, para mim, é o diferencial desse grupo aí. O Al-Ahly tem um time muito forte, mas aí agora é o segundo jogo. Então vamos falar do jogo de ontem, né? Parelho. O Palmeiras no final cresceu muito, né? Melhor fisicamente. O Porto ali tentando se acertar. Né? Eu gostei do jogo. Concordo com você, assim. O Piperno até colocou dos nove europeus, que são 9, né, Bruno? Que tá... São 12 no total. 12, né? O Piperno não colocou ele entre os 9 principais, o Porto. Talvez dos europeus. Tem lá o Benfica que entrou pelo ranking e o Red Bull Salzburg da Áustria. Da Áustria entrou pelo ranking. Mas talvez dos 12, o Porto foi o que de repente teve a pior temporada na Europa. Mas é outra competição. Palmeiras agora é fazer sua parte. Próximo jogo não é um jogo fácil. Parece que o Al-Ahly é fácil. Aonde? O Al-Ahly vai ser o diferencial desse grupo. Eu acho que o Al-Ahly classifica nesse grupo. Eu não sei quem fica de fora, se Palmeiras ou Porto. Mas o Al-Ahly vai classificar nesse grupo. Ô Bruno Prado, que maravilha de jogo do Palmeiras. Tudo bem, eu vou ver muita gente querer falar... mas o Porto tá mal. Tá bom, gente. Mas é um clube europeu. É um time grande da Europa, porque o Porto é bicampeão de Champions, é bicampeão mundial. E me desculpa, Bruno, principalmente ali da metade do segundo tempo para o fim do jogo, foi um massacre. Foi o Porto se apequenando, o Porto se retrancando, fazendo cera em tiro de meta. Então... eu sei que eu sou exagerado, mas eu acho que dá para dizer que o Palmeiras apequenou o Porto ontem, Bruno. Bom, boa tarde. Foi ousado, é o que eu quero dizer. O Abel quis vencer o jogo. Ele não quis empatar para depois se garantir com o Al-Ahly e o Inter Miami. Sim, boa tarde a todos. Ele tentou ganhar o jogo, sim. O Palmeiras está num grupo equilibrado, né? Está num grupo aí que... acho que o Inter Miami está um pouquinho abaixo, os outros são jogos mais difíceis. O Inter Miami parece aqueles times, assim, de jogadores veteranos que têm boa técnica, tocam bem a bola, mas não corre muito, tem baixa intensidade, tem alguma dificuldade ali. O Al-Ahly perdeu a chance de ganhar no primeiro tempo, depois na parte física, no segundo tempo, pesou para o time egípcio. E ontem, Palmeiras e Porto, também, no segundo tempo, a parte física pesou para o Porto. O Palmeiras fisicamente bem melhor que o Porto na segunda etapa, até pelos momentos, né, de cada time. Final de temporada na Europa e meio de temporada
no Brasil, e o Palmeiras aproveitou muito bem dessa parte física e no final do jogo pressionou bastante o Porto. Primeiro tempo mais aberto, primeiro tempo com chance para os dois lados, os dois goleiros muito bem. O Everton fez defesas importantes no primeiro tempo, como o Cláudio Ramos também, goleiro reserva do Porto, né? O Diogo Costa machucou, titular da seleção portuguesa, machucou, não jogou, e o substituto foi muito bem, como o Everton também. O Everton é um goleiro histórico do Palmeiras, né? O Everton está aí entre os maiores goleiros da história do Palmeiras, sem a menor dúvida. Ontem, mais uma vez, no primeiro tempo, fez boa partida. E no segundo tempo, o Palmeiras teve a chance real de ganhar o jogo e perdeu muitos gols. É um problema que o Palmeiras tem já de algum tempo também. Palmeiras, ele às vezes não consegue fazer o gol da bola do jogo. Em alguns jogos equilibrados, o Palmeiras acaba tropeçando porque ele não consegue converter algumas oportunidades. O Abel fala de eficácia, ele usa essa expressão nas coletivas quando acontece esse tipo de jogo, assim, que o Palmeiras tem chance, não consegue fazer o gol, perde oportunidades. E o Palmeiras foi buscar no mercado jogadores que entregam gols numa temporada, jogadores que podem te entregar 20, 25 gols numa temporada, porque já fizeram isso, que são o Vitor Roque e o Paulinho, e até agora os dois ainda não conseguiram no Palmeiras ter uma grande sequência. O Paulinho mais pelos problemas físicos e o Vitor Roque, ele está jogando e não está jogando mal, só que ele ainda não é o jogador que está entregando gols. Isso que o Palmeiras foi buscar no mercado, que faltava, né? O Palmeiras às vezes tem falta aquele cara que de 2 bolas que chegam nele, uma pelo menos ele guarda. O Palmeiras não tinha esse jogador e esse ano tentou buscar essa solução, que eles ainda podem ser, mas ainda não são, ainda não conseguiram, nem o Vitor Roque e nem o Paulinho. Então o Palmeiras fez um bom jogo, o Palmeiras esteve mais perto sim de ganhar o jogo, principalmente no segundo tempo, e é um grupo que os jogos com o Al-Ahly acho que serão duros, tanto para o Palmeiras quanto para o Porto. Inter Miami, acho que é um time que vai ficar abaixo aí, imagino que os 3 vão brigar pelas vagas, mas o Palmeiras foi bem, foi uma boa estreia. O Palmeiras esteve muito mais perto de ganhar o jogo do que o Porto. Foi uma estreia positiva, né, Flávio Prado, do Palmeiras. Agora, o Vamp, só me corrige se eu estiver errado. Você acha que o Al-Ahly vai ser até mais difícil que o Porto, é isso? Sim, acho. Então o Vamp, ele tem essa opinião. Ele acha que o Al-Ahly vai ser mais difícil que o Porto. Eu não acho. Eu acho que o Al-Ahly fez ali principalmente um bom primeiro tempo contra o Inter Miami, mas de verdade, eu acho que todos os times do grupo, eles têm obrigação de vencer o Inter Miami. E vencer bem. E o Al-Ahly não venceu. Eu acho que esse empate do Al-Ahly contra o Inter Miami vai custar a classificação, tá? Do Al-Ahly. Eu acho que vão passar Porto e Palmeiras, porque eu acho que esses dois vão vencer o Inter Miami. Que, como o Bruno disse, o Bruno quis falar daqueles times master, são os times das lendas, né, Van? Que hoje tem muito aquilo, Legends, você mesmo jogou agora recentemente, né? Eu vi os cartazes aí. O que você viu? Um monte de cartaz, Legends, né? Como é? Legends, né? Legends. É essa parada aí. Que são as lendas. Então, realmente, parece que o Inter Miami é um time de legends, né? Desses torneios aí das lendas que fazem. Agora, Flávio Prado, com o que o Palmeiras mostrou ontem, eu vou até mais além, e aí vocês já vão rir da minha cara, vai reforçar o que eu falei ontem. Não é impossível o Palmeiras, se ele for líder do grupo, passar pelo Atlético de Madrid. Eu não acho impossível. O Atlético de Madrid levou logo uma piaba do Paris Saint-Germain 4-0. Já, para começar. É bom o time do Atlético de Madrid? É bom. Mas não é bicho-papão da Europa. É isso que eu quero dizer. Para mim, se o Atlético de Madrid fosse campeão da Champions, não seria impossível um sul-americano passar pelo Atlético de Madrid numa final de Mundial. E depois do que eu vi ontem do Palmeiras, com a personalidade que está esse time, com o investimento que teve esse time, Flávio, eu não acho impossível o Palmeiras passar do Atlético de Madrid se passar em primeiro do grupo. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Primeiro, concordando com tudo que vocês disseram, realmente foi uma partida
digna, né, do Palmeiras. Há muito tempo que um time brasileiro não fazia uma partida desse nível contra um time europeu, é verdade. Mesmo o próprio Palmeiras, quando empatou com o Chelsea, e depois levou para a prorrogação, ele não jogou desse jeito, jogou fechado, assustado. Times que ganharam o Mundial, o próprio São Paulo com o Liverpool, né? O Corinthians contra o Chelsea, eles jogaram totalmente fechado e tal, e o Palmeiras jogou de igual para igual. Agora, o Bruno falou durante toda a semana essa coisa de você ter um patamar do terceiro colocado do campeonato português, que significa o último colocado. Portugal só tem 3 times. Então, o terceiro colocado é o último colocado. O Porto, ele mostrou inferioridade com relação ao Palmeiras. Não muita inferioridade, mas ele foi pior. Ele mereceu perder o jogo. Demonstrou um cansaço terrível depois dos 20 minutos do segundo tempo. O time estava naquele SAMU, coitado. Ele estava se arrastando. O treinador falou isso, que eles estavam muito 70 cansados. minutos, né? Eles estavam realmente muito cansados e isso o Palmeiras tirou proveito. O Palmeiras não tem nada com isso. Quando joga também no final do ano, os times brasileiros estão em fase de final de temporada e eles estão no meio. Então, ok, mas o Palmeiras foi melhor que o Porto, mereceu ganhar o jogo, sim. Agora, o Porto é uma coisa, Atlético de Madrid é outra conversa. Futebol português, ele é 7ª, 8ª linha na Europa. E o Porto foi o último colocado no campeonato português. Então é muito diferente. Quando nós estamos falando de Espanha, nós já estamos falando das 5 melhores ligas. Quando a gente está falando de Paris Saint-Germain, nós estamos falando das 5 melhores ligas. É outro tipo de conversa. Foi legal, o Palmeiras mereceu ganhar, tá tudo bem. Mas vamos devagar, né? Nós estamos falando de uma liga fragilíssima e o Porto foi o último colocado dessa liga fragilíssima. Então, acho que é muito cedo para a gente já fazer uma comparação num outro estágio, num outro nível. Atlético de Madrid é uma coisa, Porto é outra coisa completamente diferente. Não, eu concordo. Mas o Atlético de Madrid, o que eu quero dizer, o Atlético de Madrid está acima do Porto. Mas ele está muito abaixo do City, ele está muito abaixo do Paris Saint-Germain, ele está muito abaixo do Real Madrid, ele está muito abaixo do Bayern de Munique. É isso que eu quero dizer. Quem? O Atlético de Madrid? Eu acho. O Atlético de Madrid na temporada ganhou do Paris Saint-Germain, na fase de grupos. Eu não O Atlético não é tão pior, não. Aquela goleada, aquele... Repete pra mim. Repete pra mim. É. Ele venceu quando? Venceu na... Quem é o campeão da Liga dos Campeões? É o Paris Saint-Germain. Venceu quando? Repete pra mim. Na Liga dos Campeões. Venceu no grupo. Na fase de grupos, meu amigão. Aí é a hora que separa os homens dos guris. Nada. Ganha na fase de grupo. Na hora do vamos ver, fiaba. Não, o Atlético de Madrid não tá muito atrás, não, tudo bem do Paris Saint-Germain, não. Não concordo, não. Não levou de 4 ontem. Do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, os jogos acontecem... Você tá falando que ele não tá muito abaixo do Paris Saint-Germain. O jogo ali tava pegado. Tava equilibrado. Eu acompanhei, vindo aqui pra gente fazer o Canelado, o Bruno comentando, né? O Serrote perdeu um gol incrível, teve gol anulado do Álvares. Né? Como é o nome daquele atacante? Sorlote. Perdeu. O jogo tava 2-0. Tudo bem, dentro da partida acontece de você tomar uma goleada, mas dizer que foi uma teta pro Paris Saint-Germain, não foi, não. Meu Deus do céu. Você quer dizer que o Atlético de Madrid... É um dos maiores clubes... É 2 clubes que... Eu vou dar os méritos pro Paris Saint-Germain. Campeão, muito bem campeão, eliminou times importantes. Mas, assim... O Atlético de Madrid é um clube de respeito na Europa, rapaz. Você é maluco dizer que o Atlético de Madrid... Ué, mas calma aí. Ele é de respeito na Europa, mas não é porque ele é de respeito na Europa que hoje ele não tá... Eu vou te falar, quando começou a Liga dos Campeões, você é 880, ou qualquer um de nós aqui. Quem apontava que o Paris Saint-Germain ia ser campeão europeu? Ninguém. Quem era o favorito? City... Barcelona e Liverpool. Real Madrid, que era o atual campeão... Era esse, Liverpool. O Atlético no confronto de Madrid tirou o Barcelona do Mundial. No confronto, quando teve Liverpool e Paris Saint-Germain, não foi? Sim. Eu duvido se alguém botou dinheiro no Paris Saint-Germain. Ué, eu mesmo botei no Liverpool. Então... Mas você tá falando do Liverpool, você não tá falando do Atlético de Madrid. Pra mim não tá muito longe, não. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Se jogar Liverpool e Atlético de Madrid, você bota o dinheiro seco mesmo que o Atlético de Madrid é eliminado? Eu botaria. É jogo duro, pô. Eu botaria. É jogo duro. Não é pelo jogo de ontem que... O que o Paris Saint-Germain joga hoje, Vamp, o Paris Saint-Germain sem o Dembélé ganhou de 4, pô.
Sem o Dembélé. Não, ninguém vai tirar os méritos. Ganhou a final da Liga dos Campeões em cima de um time que era o favorito. Eu duvido se todo mundo ali, pra mim, eu aqui no programa, eu falei, ó, o time, o meio-campo do Paris Saint-Germain é que tá fazendo a diferença. Porque a Inter tinha mais camisa, tudo. Quando a gente fizemos cara a cara, quem a gente apostava? A maioria aqui foi tudo Inter. Todo mundo Inter da camisa. Opa! Bruninho Prado, meu querido amigo, desmascare Marcos André nesse momento. Eu aqui também no programa, eu joguei nos dois, me perguntaram uma vez, você vai torcer pra quê? Eu digo, Paris Saint-Germain que não tem um título europeu. Falei aqui no programa. Tá bom, não me interessa o que você falou. Eu quero saber, Bruno Prado, por favor, o que Pilhadinho falou. E quem era favorito? Paris Saint-Germain. Obrigado, Bruno Prado. Eu não lembro disso, não. Desmascare. Eu não lembro dele ter falado disso, não. Ninguém te perguntou nada. Eu não lembro. Você lembra? Não. Eu não lembro. Tá 2-1 aqui, eu não lembro de nada disso, não. Pelo contrário, você gritava Inter. É o que eu lembro. São nessas horas, Prado, que a minha sabedoria faz muita diferença. Não, ninguém vai tirar os méritos, pô. 4-0, pô. O cara entrou em campo, gol de 4-0. Eliminou o Arsenal. Sim. Que Arsenal eliminou o... Parecia tirou... Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Você não vai tirar os méritos. Eu tô falando assim, eu tô falando em relação ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que tem o treinador bem mais pago do mundo e tem vários jogadores caros. Dá pra comparar o plantel. com o Porto hoje. Nem de longe.